professor, boa noite. Meu nome é Wesley. Eu vim falar um pouco sobre a função ID no nosso código. A função ID, ela vai começar com as bibliotecas stdio. Vamos começar com stdin, string, locale.h para a gente poder usar alguns caracteres com acento, acentuação e C cedilha no nosso código. Primeiramente, eu vou começar com a nossa struct, a declaração. Vamos ter uma struct do tipo int, primeiramente, para armazenar o ID. Aí o ID ele vai servir como a chave única para identificar o livro. Ele vai ser o acesso único, por exemplo. É tipo um identificador que a gente vai poder usar para encontrar o livro como um número qualquer ou uma sequência que ele vai armazenar. Depois disso a gente vai ter um tipo char, título e o autor. Esses dois eles vão poder armazenar os caracteres que vamos inserir. E cada um de tamanho 100, ambos. Em seguida vamos ter o ano, mais uma função do tipo int, que ele vai poder armazenar valores de números inteiros. E logo em seguida vamos ter mais dois char, que é o gênero e o ISBN. Eles praticamente vão fazer o quê? O ISBN é tipo a sigla nacional do livro, é tipo o identificador dele, a marca. E vamos seguir com o código. A partir disso temos os printfs, que eles vão imprimir a leitura para o usuário. Vão imprimir o catálogo de livros, vamos ter o cadastrar livro, listar, excluir e alterar isso aí. Ele vai imprimir isso na tela conforme a gente for rodando o código. Em seguida, eu vou entrar na função int id existe. Essa função ela vai iniciar com o arquivo um ponteiro que vai iniciar com o nosso catálogo txt. O catálogo txt ele vai abrir o arquivo em modo leitura, que é no modo R. Em seguida, vamos ter logo abaixo um if. O if ele vai cuidar do que? O if ele vai ter um arquivo igual a null. Ele vai retornar, se o arquivo não existir, ele retorna zero. Se caso, para não acontecer do que? Da gente poder ter duplicidade de livros. Por exemplo, temos um livro com uma identificação de ID 01 e outro livro o usuário for tentar cadastrar com 01. Ele não vai conseguir, porque ele vai retornar 0 se ele não existir. Caso exista, ele retorna outro número, que no caso é 1. Abaixo disso temos a nossa struct já declarada, que é livro. Temos abaixo um mais while, que ele vai conter o fscanf. O que o fscanf vai fazer? De olho. O arquivo ele vai começar com porcentagem D. Por que porcentagem D? Cada registro é armazenado temporariamente dentro do arquivo da variável. A nossa estrutura ela compõe com porcentagem 99 barra, porcentagem 99 novamente, porcentagem 49 barra 19 e um quebra de linha que é o nosso barra N. Em seguida, vamos ter as nossas declaráveis com armazenamento, que é nosso Z comercial. Livro ID, que é struct de livro título, livro autor e livro ano e gênero e ISBN. Ok? E logo abaixo a gente vai ter um if. O que o if vai cuidar? O if ele vai comparar o valor de campo do livro ID, que é a nossa struct. Nessa parte, logo abaixo aqui, como o senhor está vendo no código, o ID é informado do parâmetro da função. Ele vai retornar 1 e fecha o arquivo, sinalizando que o ID já existe. Como é que vai funcionar isso aqui direitinho? Vamos entender. O fclose ele vai fechar o arquivo, logo após ele dá a sinalização se 1 ou 0. Ele fecha o arquivo. Tá, agora a gente vai falar sobre o nosso fclose. O fclose é arquivo, como vocês podem ver no vídeo, ele vai dar o retorno 0 se o loop terminar sem encontrar o ID. Após percorrer todos os registros, o arquivo é fechado e a função retorna 0. Isso indica que o ID pode ser utilizado para um novo cadastro. Logo, não há duplicidade. Então, após ele percorrer todo o nosso laço while e ver que não há duplicidade de código, ele vai dar um retorno 0 que a gente vai poder usar o nosso ID para o novo cadastro. E essa é a parte que fica por aqui. Muito obrigado. Alguns momentos depois. Olá, meu nome é Sofia. Eu vou apresentar a parte do código que fala sobre cadastrar livro. Aqui a gente tem a função cadastrar livro do tipo Vault, vazia, e ela vai receber um file, que é a ferramenta de mexer e manipular esses arquivos, junto com um ponteiro que vai apontar para o arquivo que eu quero. Eles vão receber a função fopen, que serve para abrir e ler um arquivo. O nome do nosso arquivo é catálogo txt, junto com a opção a mais, que ela nos permite abrir e ler esse arquivo no final. A gente tem uma função if, que ela vai verificar se o arquivo recebe null. Se ele receber null, é sinal que o computador ele não conseguiu encontrar o arquivo. Então, ele vai ser printado na tela que teve um erro ao abrir esse arquivo.
Logo abaixo a gente tem a renomeação do nosso struct para livro, e depois a gente tem um do, que vai receber o ID desse livro. Se o ID desse livro já existir, na função if, ela vai verificar se essa ação é verdadeira, e se ela for, vai ser exibido na tela que teve um erro, já que esse ID já existe, então que a pessoa tem outro ID. Logo abaixo a gente tem um while, que vai guardar essa informação, esperando que um novo ID seja inserido pelo usuário. Depois a gente tem um printf, indicando que o usuário digite o título, e um fget para receber esse título, com até 99 caracteres. A gente tem a função strtoc, que ela vai limpar o /n para que o próximo fget não pegue essa informação e que o código flua normalmente. Então a gente também tem um printf exibindo para indicar o autor, com fgets, com a strtoc também. Já quando a gente quiser capturar números, não, esses outros eram para caracteres, quando a gente quiser capturar números, como no printf, que vai indicar para o usuário inserir o ano, a gente muda strtoc para getCheck, que faz a mesma coisa, ele limpa esse /n para que o próximo não capture e que o código flua normalmente. Então a gente tem printf para receber o título, o autor, o ano, o gênero, o ISBN, e no final a gente tem um fprintf, que ele vai pegar esse arquivo, ele vai ler e vai printar na tela o ID, o título, o autor, o ano, tudo que a gente inseriu. E logo abaixo a gente tem um fclose, que vai fechar esse arquivo, e um printf vai ser exibido para o usuário com a mensagem livro cadastrado com sucesso. Olá, meu nome é Thiago Ortega e eu vou falar sobre a parte de listagem de livros. Primeiramente, é criada a função do tipo void listar livros, obviamente. Em seguida, é declarado um ponteiro chamado arquivo do tipo file, que também significa arquivo. Depois vem o fopen, que vai abrir o arquivo, que é intitulado catálogo.txt, como mostra entre parênteses. Também entre parênteses tem um R, que significa read, que é ler, ou seja, nós vamos apenas ler os dados, né? Ler o arquivo. Em seguida vem o if, e o if diz que se nenhum livro foi cadastrado, ele dará erro, como mostra aqui, arquivo é igual a null. E logo em seguida o printf, que demonstra que, em seguida vem o printf, alertando que nenhum livro foi cadastrado caso dê erro, como diz o if. Logo em seguida, é declarado uma variável intitulada livro, da struct também intitulada livro. E é essa struct que guarda todas as informações acerca dos livros cadastrados. Logo depois vem um laço while. O laço while, ele vai ler todo o arquivo linha por linha. Dentro do while vem um fscanf. O fscanf vai pegar todas essas informações separadamente e vai armazená-las em seus campos correspondentes na struct. Logo em seguida vem o printf. O printf vai pegar todas essas informações que foram gravadas em struct e vai imprimir na tela, né? Todas as informações separadamente. ID, título, autor, ano, entre outros. E, por fim, vem o fclose. O fclose serve para fechar o arquivo e isso acaba concluindo o processo de listagem de livros. Boa noite, professor. Me chamo Maria Luísa. Eu irei explicar a estrutura de excluir. O meu código inicia com void, excluir livro, it, id, sendo ele uma função vazia, justamente por estarmos utilizando o void. E o id como se diz? É inteiro. O file é ponteiro arquivo, ele vai receber float, catálogo.txt R. Sendo ele um arquivo original, e o R ele está sendo utilizado no modo de leituras. Passando para a próxima linha do código, o file é um ponteiro temporário, ele vai receber float temporário.txt, W. Aqui ele está
ele permite abrir um arquivo temporário e permite com que seja no modo de escrita. Dando sequência, foi utilizado um if arquivo é igual a num ou temporário é igual a num. Com isso, caso o código ele esteja errado, vai printar na tela, erro ao abrir o arquivo. Logo em sequência, foi utilizado o inteiro encontrado, que vai receber o zero. O while, que vai permitir com que percorra toda a linha do código. E fscanf, como nós estamos utilizando estrutura de arquivo, foi por isso que utilizamos fscanf, que vai ler toda essa estrutura. O if foi utilizado novamente, que ele vai permitir, caso não for encontrado, ele vai ser excluído. Em sequência, o printf, como eu falei anteriormente, estamos utilizando arquivo, aí foi utilizado esse printf. Sendo isso, vai printar na tela. Logo em sequência, vai aparecer encontrado, vai receber 1. E não escreve o arquivo temporariamente. Em sequência, vai aparecer close arquivo e close temporário. Ambos os códigos vai permitir com que encerre o programa. Close arquivo e close temporário vai encerrar. E ele vai fazer toda essa leitura, tanto da escrita como da leitura. Por fim, vai aparecer remove catálogo.txt e renome temporário.txt e catálogo.txt. No caso, o remove ele vai remover e o renome ele vai renomear o arquivo temporário e o catálogo.txt. Por fim, foi utilizado o printf, que informa se o usuário, o if encontrado, ele vai informar se o usuário foi encontrado ou removido. Por fim, o printf vai printar livro removido com sucesso ou o else printf livro não encontrado. Caso se o livro ele for removido com sucesso, vai printar na tela. Caso não, ele não foi encontrado, também vai printar na tela. Boa noite, pessoal. Me chamo Heloísa e minha parte do código é a parte de alterar o livro. Opção 4, se não me engano. Tá. A gente começa aqui falando da parte do nosso void, a nossa função alterar livro. O que é que a gente vai pedir? Como vai mostrar no funcionamento do código, a primeira coisa que a gente vai pedir é o ID do livro. Então, nós vamos para a parte de abrir o nosso arquivo catálogo.txt. E, ao mesmo tempo que a gente vai abrir esse arquivo, a gente vai criar um arquivo temporário, que vai ser aqui esse temp.txt. Na sequência, a gente vai abrir um if. Em caso de algum erro, porventura, acontecer um erro na hora de abrir o arquivo txt do catálogo ou o arquivo temporário, o código vai exibir erro ao abrir o arquivo. Obviamente, né? Senão o usuário não vai saber o que fazer. Tá. Na sequência, a gente chama a nossa função. Se o livro não foi encontrado, a gente retorna a 0, ou seja, aconteceu algum erro. Mas agora, se o ID do livro for encontrado, a gente entra no nosso while, onde no fscanf, que abre em arquivo, a gente vai ler todo o código, linha por linha, e começar a atualização. Primeiro vai pedir para digitar os novos dados. Vamos fazer um getchar aqui para poder limpar o buffer, para não dar nenhum erro. E vai pedir de novo o título do livro, autor, ano, gênero e ISBN. Nisso ele vai armazenando na nossa variável. Vai colocando livro.título, armazenando com fget. E no final ele dá um printf, no fprintf, no caso, no arquivo temporário, para que tudo fique guardado no temporário. Depois a gente vai fechar o arquivo, tanto temporário quanto o arquivo do catálogo txt. E se os dados estiverem todos corretos, removemos o txt e removemos o catálogo txt e renomeamos o arquivo temporário para catálogo txt, para que agora ele seja substituído. Se o ID for encontrado, a gente vai para o último if de encontrado. E se tudo der certo, vamos para o printf, livro alterado com sucesso. Agora, caso não, vai mostrar que o livro não foi encontrado. Gente, vocês não podem acreditar.
acreditar nessas fotos, montagem. É coisa de computador, gente, só pode ser. Boa noite, professor. Meu nome é Matheus Nunes. Eu vou apresentar o sistema de gerenciamento de livros. Para iniciar, nós utilizamos o Intman, que é a nossa função principal, de entrada e saída dos nossos códigos em linguagem C. Logo após isso, utilizamos setlocale, que é a nossa biblioteca, para utilizarmos caracteres mais específicos, como pontuações, vírgulas, caracteres, para deixar nosso código mais formal. Logo após isso, utilizamos duas variáveis do tipo inteiro, chamadas opção e id. E para criar um laço de repetição, utilizamos do while, né, que é para apresentar causas dentro desse do while, causas de repetições. Para que o nosso código possa se repetir várias vezes com diversos casos, no caso aqui nós utilizamos 5 casos, utilizamos switch case. Utilizamos menu, que é a nossa função que está dentro do nosso struct, e scanf, que permite que o usuário digite um número do tipo inteiro, que será gravado dentro da nossa variável opção. E aqui na nossa estrutura de switch case, temos switch opção e apresentamos os seguintes casos. Caso 1, cadastrar o livro. Aí utilizamos break, que é para finalizar o primeiro caso. Caso 2, listar livros. E utilizamos break, que é para finalizar o segundo caso. No caso 3, utilizamos printf para digitar uma mensagem na tela, digite o ID do livro a ser excluído. E scanf para permitir que o usuário digite uma variável, um número do tipo inteiro, né, que será gravado dentro da minha variável ID do livro. Né? E temos a opção excluir livro, né, que será gravado dentro da nossa variável ID do livro. E break para finalizar no caso 3. No nosso caso 4, também utilizamos printf para imprimir uma mensagem na tela, né? Scanf, que permite que o usuário digite uma mensagem dentro da nossa variável ID. Já diferente da anterior, essa é a alternativa do usuário alterar o livro, o ID do livro. E nós utilizamos break para finalizar o quarto caso. Já no caso 5, case 5, utilizamos printf com a mensagem saindo, para imprimir a mensagem saindo, /n para dar um espaçamento de linha e break para finalizar o quinto caso. E default para imprimir a mensagem na tela. Caso nenhuma das opções acima forem atendidas, opção inválida, tente novamente. /n para dar espaçamento na linha. E o while opção, que caso for diferente de 5, se o número for diferente que 5, o programa vai continuar sendo executado. O usuário vai continuar executando casos dentro da nossa estrutura de repetição. E retorne 0, pois o programa foi finalizado com sucesso.